Amém. Glória a Deus, boa noite, gente. Paz, obrigado, louvor. Você pode ficar à vontade. Que bênção estar na sua terra, amém. Um lugarzinho bem fresco, arejado. Esse é o espírito da fé, eu creio, por isso eu falo, amém. Que bênção, gente. Obrigado pela honra, pastor Jackson, Aurélia, né? Vim com a minha família. Essa é a Rebeca, minha esposa. Puder ficar em pé, Bequinha, o pessoal vê. Olha, veja como Deus foi bom comigo, irmão. Fui abençoado demais, não foi? Eu estou com a minha família aqui, né, com meus dois filhos também, Daniel e Davi. A gente está no período de férias. O pastor Jackson estava tentando já conosco. A Aurélia fala, faz 10 anos de igreja que a gente tenta chamar você. Ela passou um tempo na nossa igreja lá no Recife, a gente não conseguiu uma data, ele tentou no final do mês. Eu fiz, eu vou estar de férias no período de novembro. Se você conseguir um hotel bom aí, chamado Termas, para eu ficar, eu vou. Ele fez, Júnior, será um prazer. Só isso é um prazer para você, imagina para mim, né? Poder estar esses dias. Então, gente, que maravilha. Obrigado pela honra, tem sido muito especial estar ontem com a equipe de trabalho. Eu creio que Deus está plantando algo muito especial. Fiquei muito admirado com o que Deus está fazendo aqui, né, na estrutura, não apenas, mas na equipe, no coração de toda a liderança. Eu creio que Deus está preparando vocês para algo estrondoso nessa região. Amém? Para um novo tempo, uma nova estação. Deus é um Deus que faz coisas novas. E nós estamos aqui culto após culto para aprendermos a desenvolver uma mentalidade que concorde com Ele. Amém? Eu queria que você ficasse em pé com a sua Bíblia. Eu quero te convidar para nós orarmos. Aleluia, celebrarmos ao Senhor. Nós estamos celebrando 10 anos de uma visão. E Deus vai nos presentear com a sua unção, com revelações novas. Jesus Cristo, ele disse, ele dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Ele falando sobre a igreja. Chaves são revelações do reino. Sempre que Deus te dá uma chave, Ele está te dando uma revelação para você entrar num novo tempo em Deus. Numa nova estação em Deus. Amém? Um tempo de conquista no Senhor. Eu creio que o Senhor vai entregar chaves para essa igreja nesses dias, que vai abrir portas para novas estações na sua vida. Amém? Levante sua Bíblia comigo para deixar o diabo bem nervoso. Diga, essa é a palavra de Deus. Eu creio nela. Diga, eu sou tudo o que ela disse que eu sou. Eu tenho tudo o que ela disse que eu tenho. Eu posso tudo o que ela disse que eu posso. E eu vou fazer tudo o que ela diz que eu devo fazer. Diga, por causa dessa palavra, eu estou crescendo em graça e favor, em sabedoria e unção, em saúde e prosperidade, para a glória de Deus. Amém? Deixa a Bíblia perto de você agora, vamos orar. Pai, eu te louvo por tua palavra tão viva, tão real, tão poderosa em nós. Espírito Santo, você é o Espírito da verdade, você inspirou cada palavra aqui. E eu sei que o Senhor tem uma palavra rema para esse povo, para esse tempo, para essa estação. Então, maravilhoso Espírito Santo, você é bem-vindo nessa reunião. Vem mais uma vez exaltar Jesus. Vem mais uma vez glorificar a palavra, Senhor. O Senhor conhece o coração, o propósito, a vida de cada pessoa aqui. Então, maravilhoso Espírito Santo, seja livre para tocar nossos corações, para transformar a nossa mente, para fortificar o nosso corpo. Nós temos sede de Ti. Temos desejo por Tua presença, Senhor. Te louvamos por isso no nome de Jesus. Amém? Vira para alguém perto de você e diga para ela que honra adorar a Deus ao seu lado. Você pode sentar? Aleluia. Tem 2 textos da palavra de Deus que eu queria ler com você. Uma, eu quero que você abra a sua Bíblia. E a outra nós vamos ler na tela junto. Amém? Eu quero falar sobre honra nesse lugar. Eu sei que é uma visão, vocês têm eventos sobre honra, vocês têm palavras sobre isso. Eu quero deixar a minha contribuição em Deus, de não só deixar uma palavra, mas uma influência do Espírito Santo. Amém? 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Depois nós vamos ler junto um outro texto na tela, na versão da Bíblia, a mensagem. 1 Samuel 2,30, você está lá? Amém ou ai de mim? Glória a Deus. Diz, portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei,
porém os que me desprezam serão desmerecidos. Palavra do nosso Senhor Deus: aos que me honram, honrarei. Aqui o Senhor está falando com Eli, o sacerdote da época, e Eli estava sendo leviando e permitindo com que seus filhos desonrassem o Senhor na igreja, em pecado, em devassidão, e ele não repreendeu seus filhos. E o Senhor fala para esse sacerdote, dizendo: olha, a palavra que eu tinha é que a descendência de vocês viriam a linhagem sacerdotal para sempre, perpetuamente. Mas agora o comportamento e a desonra de vocês, eu estou mudando os termos da aliança. Agora a minha relação sacerdotal não é por uma linhagem de um homem, agora é por um princípio no coração do homem, que também está no coração de Deus, chamado honra. Aqueles que me honram serão honrados. Aleluia. Esse é um grande endereço. Eu não sei você, certamente você já teve a oportunidade de ser honrado por alguém, né, de ser homenageado, receber presente de parabéns, aniversário, palavras de honra. É sempre tão especial quando alguém usa os seus recursos, né, para te valorizar, para dizer o quão você é importante. Agora, imagina o próprio Deus usando a riqueza da glória dele, amém, abrindo as janelas do céu, usando os recursos celestiais de favor, de unção, de poder, para derramar sobre a tua vida, para demonstrar o quão você é especial para Ele e como Ele está disposto a te honrar. Deus está disposto, irmãos, a colocar a boa mão dEle sobre as nossas vidas, amém? Mas Ele vai colocar a mão dEle sobre aqueles que andam em honra. Aos que me honram, eu honrarei, diz o Senhor. Tem outro texto que eu quero ler com você, eu quero que você olhe comigo na tela, é um texto da versão da Bíblia, A Mensagem, de Malaquias capítulo 3, verso 16 e 18. Malaquias 3, do 16 ao 18, a gente vai ler nessa versão A Mensagem, que é a versão mais contemporânea, fica melhor entendimento para a gente. Você está comigo? Podemos ler? Diz: então, aqueles cuja vida honrava o Eterno, se reuniram e discutiram o assunto. O Eterno viu o que eles estavam fazendo e ficou atento a toda a conversa, ouvindo tudo. Foi aberto um livro na presença do Eterno e foi lavrada a ata dessa reunião. E todos os nomes dos que temiam o Eterno foram anotados. Os nomes de todos os que honravam o nome do Eterno. O Senhor dos exércitos de anjos disse: eles são meus, todos meus. Eles vão receber tratamento especial quando eu entrar em ação. Aleluia. Eu amo essa expressão. Eles vão receber tratamento especial quando Deus entrar em ação. Eu vou tratá-los com a mesma consideração e carinho com que os pais tratam o filho que os honra. E vocês verão outra vez a diferença entre quem faz o que é direito e quem não faz, entre servir eterno e não servi-lo. Louvado seja o Senhor. Um texto rico, o Senhor começa lá no versículo 16, falando de uma reunião que estava tendo, e parafraseando o texto, estava tendo uma espécie de duas reuniões na igreja. Um grupo se reunia e dizia: olha, não vale a pena servir o eterno. Parece que os do mundo estão prosperando mais do que a gente. Parece que os do mundo estão seguindo a vida deles, está dando mais certo do que a nossa. Mas o Senhor, a Bíblia fala que eles estavam atentos a tudo. Mas existia um outro grupo, aleluia, um grupo daqueles cuja vida honrava o eterno. Ele dizia: olha, nós não pensamos assim. Nós não pensamos assim. E para esses, a Bíblia fala que Deus designou anjos para abrir uma ata e anotar os nomes daqueles cuja vida honrava o eterno. Tem uma ata celestial, irmãos, com o teu nome lá. Cada ato de honra seu aqui na terra nunca será esquecido por Deus. A Bíblia fala que Deus estava atento a tudo que esses que têm uma vida que honra ao Senhor estavam fazendo. E o Senhor respondeu, disse: olha, esses que decidem honrar o meu nome, esses vão receber tratamento especial. É uma das minhas definições prediletas para o favor de Deus: receber tratamento especial divino. Favor de Deus é quando o céu trata você como alguém VIP aqui na terra. É quando Deus coloca a mão dele sobre você, aleluia, e faz de você alguém VIP dos céus aqui na terra. Tratamento especial divino. O Senhor está dizendo: olha, eles vão ver que tem uma diferença entre aqueles que servem ao eterno com honra e aqueles que não honram ao Senhor.
Tem uma diferença, irmãos. Vale a pena você perseverar, vale a pena você permanecer firme naquilo que Deus colocou no teu coração. Agora a Bíblia fala que a honra não é um momento, não é um culto, não é uma hora de você dizimar ou ofertar apenas. A Bíblia fala sobre aqueles cuja vida honrava o eterno. Eu quero falar com você sobre esse estilo de vida, onde não é só por um momento, mas você decide honrar ao Senhor Deus dia após dia da sua vida. Porque a honra não é uma formalidade apenas, a honra não é um protocolo que você vem e participa de um culto e faz as suas preces, a sua reza, confessa seus pecados e volta a ter a vida que tinha antes. Isso não é uma vida que honra o Senhor. A Bíblia fala sobre aqueles cuja vida. Você vai honrar a Deus, não é só quando você vem no culto, adora o Senhor. Você está aqui, maravilha, isso aqui é uma honra a Deus, sim. Mas você honra o Senhor com a sua vida quando você voltar na segunda-feira e no seu trabalho você permanecer andando em verdade, andando em fé, andando em respeito com as pessoas, andando no princípio da palavra de Deus, buscando no seu coração agradar a Deus em todas as áreas da sua vida. É aí sim que você se coloca numa condição de vida onde você consegue honrar a Deus. A honra não te faz merecedor das bênçãos de Deus, porque a bênção é um favor imerecido. Está comigo? Mas a honra te coloca num lugar onde esse favor te alcança. Eu entendi um pouco sobre isso. Uma vez eu estava assistindo não sei se você já viu aquelas cenas, né? O jogo inteiro, eu acho que a maioria não viu, mas futebol americano. Não sei se você já viu uma cena de futebol americano. Uma vez eu estava assistindo aquilo ali com um pastor amigo meu, a Digley. E eu dizendo para ele, Digley, que jogo bruto da molesta. Mais de 20 homens, grandão, 120 quilos de músculo, correndo em cima do outro, porrada, pau comendo em cima do outro. Ele fez, não, Júnior, esse é um dos esportes mais técnicos que existe. É um dos esportes que mais tem ações, né, treinadas, participadas. Os caras são brutos, mas tudo ali é altamente profissionalizado. Eles olham para começar, a pré-temporada dos caras é de 4 a 5 meses, só treinando antes de começar o primeiro jogo. E ele começou a ter alguns movimentos dos jogos ali, e tem um momento do jogo que é o seguinte: o jogo o cara pega uma bola, chamado de quarterback, ou lançador, e o lance do jogo é eles avançarem linhas. Eles vão avançando linhas até chegar no ponto final, falando de maneira bem simples, ok? E eu comecei a ver que toda vez que eles iam avançar as jardas, que eles chamam as linhas, o quarterback, ele reúne a equipe dele, e ele grita o número. 37, 49, 21, papapá. Confusão na bexiga é essa aí, meu amigo. E ele me explicando esse esporte. Ele fez, não, Júnior, eles têm centenas de jogadas treinadas. E aí, quando ele se reúne ali, o lançador, o quarterback, ele diz, olha, jogada 21. Então, cada um deles ali, são 11 jogadores, eles têm em mente que na jogada 21, por exemplo, cada um deles vai ter um movimento. Então, naquela jogada, o corredor ele vai correr 3 passos para frente, 4 passos para a esquerda, 2 passos para a direita, e depois de 10 segundos ele vira e espera receber a bola. E o lançador vai escolher qual está livre para lançar a bola. Está comigo até aqui? Né? Você veio para um culto para aprender sobre futebol americano. Né? Mas quando eu entendi isso, eu entendi um pouco sobre como a honra se comporta. Porque a Bíblia fala que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Diga comigo, diga eu sou abençoado. Agora a chave é, como eu trago a bênção que está na região celestial em Cristo para agora? Porque eu preciso dar bênção da minha família hoje, eu preciso dar bênção das minhas finanças hoje, eu preciso dar bênção da minha saúde hoje. É aí onde entra a honra. Deus ele já te abençoou. O decreto do eterno é que você já é abençoado. Agora, o lançador, chamado Espírito Santo, ele chega para você e dá algumas jogadas. Que jogadas? Malaquias 3,16. Vida que honra o eterno. Viver pela fé, andar em obediência, andar em amor. E aí você decide honrar o lançador. Como? Obedecendo os comandos dele. Então você vai para a sua semana e começa a andar em amor. Você começa a perdoar as pessoas. Você começa a viver em fé, confissão de fé. Você se torna um fiel dizimista e ofertante. Você vai obedecendo cada instrução do lançador. E chega a hora que você vira e a bênção que é espiritual chega em você.
O Deus que já lançou a bênção está esperando você honrar as instruções deles, porque essas instruções vai colocar você no lugar certo, na hora certa, onde aquilo que ele já preparou para você está disponível. Honrar ao Senhor envolve crer nele. Honrar ao Senhor envolve obedecer a palavra dele. Honrar ao Senhor envolve obedecer o Espírito Santo. Você não pode quebrar os ciclos. Olha, o Espírito Santo ele trabalha com ciclos na tua vida. Ele começa te dando instruções na tua vida que parece às vezes não tem nem sentido. Instruções pequenas, coisas básicas do seu dia a dia. Mas quanto mais você se rende a essas instruções, você vai se colocando numa posição de confiança perante Deus. Eu perguntei isso aqui ontem na reunião de líderes e liderados, né? Quantos aqui confiam em Deus? Vamos lá, você confia em Deus? Deus confia em você? Agora empatou. A chave da honra é você se tornar alguém confiável a Deus. Você está me entendendo? Nós confiamos em Deus, Ele é poderoso, Ele é fiel, beleza. Mas os filhos dele aqui na terra são poderosos e fiéis. E a honra, ela é importante para você, porque a honra te torna alguém confiável a Deus. Confiável à palavra dele, às instruções dele. Alguém que não vai negociar na hora da verdade, alguém que não vai negociar propina. Alguém que não vai sair da verdade para se dar de bem financeiramente. Que não vai trair a sua família, que não vai mentir os seus irmãos, não vai fofocar na igreja. Irmãos, a Bíblia fala, nós lemos aqui, não foi um livro de poesia, não. É a palavra do Senhor, apenas uma versão mais moderna para a gente. Tem anjos que estão escrevendo atas daquilo que você anda falando pela frente e por trás também. E os olhos do Senhor passam por toda a terra buscando um coração que seja inteiramente dele. A honra ela é importante porque ela vem do coração. Ela tem uma aparência, sim, ela tem uma forma, ela tem uma formalidade, mas a honra que sobe a Deus é a que vem de um coração puro, limpo diante dele. Isaías 29, 13, o Senhor diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles apenas me servem de forma que maquinalmente aprendeu. Ou seja, faz por fazer, obedece por obedecer, mas não tem um coração nisso. Ei, a honra vai te dar, vai te fazer entregar o seu coração a Deus unicamente. Alguns podem dizer, pastor, já sei, honrar a Deus é colocar Deus em primeiro lugar, né? Isso, colocar Deus em primeiro lugar, isso é bom, isso a gente consegue. A gente não tem problema com isso. O nosso problema muitas vezes é manter Deus em primeiro lugar. A gente até coloca Ele lá, mas na segunda-feira a gente já não consegue amanhecer cedo para orar, para ler a Bíblia, para buscar a Ele. O Instagram parece que aqui acorda a gente primeiro que a palavra de Deus. Na terça-feira, na quarta-feira, né, parece que Deus já não está ocupando o primeiro lugar, parece que alguém ultrapassou Ele nessa corrida. Mas quando você tem a honra estabelece você numa convicção, onde dia após dia, Deus será o Senhor do teu coração. Será o Senhor das tuas decisões. Será a paixão da tua vida. A honra tem várias definições, né? Na Bíblia são vários verbos e verbetes hebraicos e gregos para isso. Kavod, kaved, timi no grego. São muitas expressões, mas na prática honrar é respeitar, honrar é admirar, honrar é vangloriar o caráter de alguém. Honrar é encorajar, entusiasmar alguém. Honrar, quando a palavra kabod, né, que também é usado para a glória, trazia uma ideia de peso. Lá quando eles iam, né, na época deles, mensurar se algo tinha uma importância, o ouro era pesado. Quanto mais pesado, mais valor tinha. Você está me entendendo? Hoje, quando você tem honra no teu coração, as coisas de Deus são pesadas para você. Vir para um culto tem um peso de importância para você. O irmão Rega deixou para nós um livreto chamado 5 impedimentos ao crescimento da graça. Livrozinho fininho, pequenininho. Um desses impedimentos é leviandade. O que é leviandade? É tratar as coisas de Deus de maneira leviana, leve. Estou indo para mais um culto, mais um aniversário da igreja, mais uma reunião. Você trata de maneira leve. E quando você tem esse tipo de atitude, isso para Deus é desonra.
Você está desmerecendo. Nós lemos 1 Samuel 2,30, os que me desonram serão desmerecidos. É muito interessante, irmãos, eu quero ler esse texto com você em Marcos capítulo 6, abre lá por favor. Marcos capítulo 6 reflete um comportamento que você devemos ter para honrar o eterno sempre. Porque nós vemos o nosso Jesus poderoso, ele vem no capítulo 4, 5 arrebentando, curando enfermos, transformando a vida de pessoas, operando milagres extraordinários. No final do capítulo 5 ele está ressuscitando a filha de Jairo. Veja, irmãos, um milagre de ressurreição ele acaba de praticar. Jesus estava no ápice do seu poder em operação. E aí ele vai para a sua cidade. A cidade onde ele cresceu, onde ele desenvolveu-se como adolescente, como jovem, Nazaré. Jesus Cristo, certa vez ele encontrou uma legião de demônios. E essa legião de demônios não pararam Jesus. Jesus deu uma ordem para eles, sai e eles obedecem. Jesus certa vez estava no mar, uma tempestade. Jesus dá uma ordem. E os discípulos ficam admirados. Quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Jesus estava na montanha com uma multidão faminta. Ele ora ao Senhor, ele multiplica pães para uma multidão se alimentar a ponto de sobrar. A falta não parou Jesus, demônios não pararam Jesus, a morte não parou Jesus. O capítulo 6 de Marcos é o único capítulo na Bíblia que fala que o nosso Jesus foi impedido de fazer alguma coisa. Ou seja, ele tentou fazer, mas não conseguiu fazer. E não foi demônios que pararam ele, não foi a falta que parou ele, não foi a religião que parou ele, não foi a morte que parou ele. Vamos ler o que parou ele. Marcos capítulo 6, versículo 1 diz: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensiná-los na sinagoga e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes na sua casa. Não pôde Jesus, o Todo-Poderoso, aquele pelo qual todas as coisas foram criadas. Esse é o único versículo na Bíblia que você vai ouvir dizer que ele, Jesus Cristo, ele não pôde, não é que ele não quis. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre. O último milagre dele foi o ápice, ressuscitar um morto. Aqui, a próxima cena diz que ele não pôde operar ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Esse texto deve nos ensinar muito como cristãos. Porque, irmãos, nada pode parar a obra de Deus na sua vida. Demônios não vão parar a obra de Deus na sua vida. Pessoas não podem parar a obra de Deus na sua vida. O milagre que Deus tem para você, circunstância não vai parar isso. Amém? Situação política do Brasil não vai impedir o plano de Deus para a sua vida e para a sua igreja. Amém? Nada pode impedir isso, a não ser se Deus encontrar desonra em nosso coração. Isso é muito sério. Então, a minha atitude pode impedir de eu mesmo receber o meu milagre. O meu irmão não pode me impedir de receber o meu milagre. O presidente do Brasil não pode impedir que eu receba o meu milagre. Demônios não podem impedir que aquilo que Deus tem para mim aconteça, a não ser que o próprio Jesus não encontre no meu coração honra por sua palavra, por sua presença, por sua glória. Jesus estava no meio deles. É interessante que em muitos outros momentos da Bíblia, Jesus ele é maltratado, ele é acusado, tentam matar ele, chama ele de Beelzebu, de chefe dos demônios. Mas aqui ninguém faz isso com ele. Aqui ninguém está tentando matar ele, passar a perna nele. Mas ele reclama. Alguns pensam, pastor, profeta não tem honra na sua casa. Isso não é um princípio estabelecido por Deus. Isso é um lamento do coração de Jesus. Diga, na minha igreja,
profeta de casa tem honra. Diga, na minha família, profeta de casa tem honra. Isso não é um princípio que Jesus estabeleceu, isso é um lamento do coração dele. Ele foi para a sua cidade e ele lamenta, que pena que em Nazaré o profeta da casa não tem honra. Aquele povo de Nazaré estava ouvindo de um homem que estava operando um milagre, curando os enfermos, revolucionando cidades. E eles criaram uma expectativa, mas quando chega, eles, oxe, esse não é o filho do carpinteiro. Filho de Maria, comia cuscuz com a gente, jogava bola com a gente, torcendo para o Flamengo com a gente. E agora ficou sabido assim, curando os enfermos assim, como é que pode? Diz que eles ficaram horrorizados, porque eles tinham uma imagem que seria alguém revolucionário. Quando chegou, disseram, não, eu comia cuscuz com esse menino. E não receberam com o valor, com o peso que deveriam receber. E porque não honraram, não valorizaram Jesus, diz que ele não pôde, na cidade dele, operar nenhum milagre. O contraponto dessa história é Mateus capítulo 8. Jesus estava num tempo pregando para o povo judeu aqui, ensinando, pregando, e vem lá em Israel. Israel estava sendo dominado por Roma. Roma exercia governo, autonomia sobre aquela região. Eles tinham militares daquela região, e esse militar era chamado centurião, espécie de capitão de 100 homens. Eram pessoas que tinham influência, que tinham posse, tinham recursos, tinham moral. E os judeus, socialmente, estavam submetidos a eles. Esse centurião romano, ele vai até Jesus. E veja, na mente do romano, ele já é um cara superior. Ele está lidando ali com um povo dominado. Ele é um chefe militar de 100. Vem com a sua cavalaria, com o seu exército, para falar com um judeu carpinteiro. E a primeira palavra desse líder romano para aquele carpinteiro judeu é Senhor. Senhor. Ele já chega perto de Jesus acionando o valor que Jesus tinha. Diz, Senhor, eu tenho um problema sério em casa, eu tenho um servo doente. Jesus, ele responde, porque ele prometeu, aos que me honram, honrarei. Aquele líder romano, ele quebrou muitos protocolos da sociedade para olhar para um judeu e chamar ele de Senhor. Muitas coisas que para o judeu deixavam desconfiado, e para o romano olhar para um povo dominado e chamar ele de Senhor. Socialmente, o Senhor seria o centurião. Mas ele chega para Jesus e diz, olha, Senhor, eu tenho um problema em casa, só você pode resolver. Jesus responde aquela honra e diz, olha, eu vou na tua casa. Imagina hoje em dia Jesus dizer para a gente, eu vou na tua casa. Meu irmão, a gente ia fazer a comida, ia botar os melhores pratos para ele, ia tirar selfie com Jesus, fazer reels com ele. Aquele homem disse, Senhor, eu não sou digno com que alguém da sua grandeza entre na minha casa. Uau! Imagina a casa de um chefe militar romano em missão, o nível de casa que deveria ser para aquela sociedade. Diz, Senhor, você é tão poderoso, tão digno, que eu que não sou digno de te receber na minha casa. Mas, Senhor, eu estou aqui como representante do Império Romano, e eu tenho soldados embaixo de mim. Então, quando eu falo para um soldado romano, quando eu falo, ele sabe que é César falando, que é o Império Romano falando. Eu digo a ele vai, e ele vai. Eu digo a ele vem, e ele vem. Senhor, aleluia. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, eu sei quem você representa. Você representa os céus. Você representa o Todo-Poderoso. Você tem anjos à sua ordem. Se você mandar apenas uma palavra, o que esse homem está fazendo? Ele está honrando quem Jesus é. E agora ele valoriza a palavra e o poder que ele tem. A resposta de Jesus é, olha, nem mesmo em Israel encontrei fé como a desse homem. Tu olha para o time de Israel, tem lá João. Nasceu, viveu por um propósito, João Batista. Tem Maria, mãe de Jesus, que gerou ele por um propósito. Tem os discípulos que abriram mão de tudo para seguir a Jesus. Jesus olha para esse time e diz, olha, nem vocês conseguem entender fé como esse homem entende. Por quê? Porque ele associou a fé dele a princípio de honra. E essa é a grande chave. Entenda bem, tudo que nós precisamos aqui na terra, da parte de Deus, vem pelo seu poder. A cura, a prosperidade, os milagres, a salvação.
Você está comigo? O irmão Hegel, ele compara a unção de Deus com a eletricidade. Ele diz, olha, a eletricidade é o poder de Deus natural. Assim como a unção é o poder de Deus no sobrenatural. No natural, a eletricidade entra num caixa de som desse e produz volume. Entra numa lâmpada e produz iluminação. Entra num projetor e produz imagem para a gente. Então a eletricidade entra no objeto e libera o potencial dele. Para isso tem alguém lá atrás que ligou o interruptor. Acionou a eletricidade, não é assim? Isso é o que nós chamamos no reino de espírito de fé. O poder cria, a fé aciona. A fé ativa o poder de Deus. Diga comigo, diga, a fé ativa o poder de Deus. Agora tem um interruptor lá atrás, tem um objeto aqui na frente, tem eletricidade no meio, mas tem um negócio chamado cabeamento. A fiação que vem pela parede, que está escondida ali. A gente vê uns pontos de tomada, por trás daquela tomada tem fiação. Que é o que faz com que a energia chegue. Alguém aciona lá, a energia libera aqui. Mas esse cabeamento onde a energia flui, ele é muito importante para o conjunto. É aí onde entra a honra. A fé ativa o poder de Deus. A unção é o poder de Deus. Mas é a honra que libera o fluir divino na tua vida. Se não tiver honra, se tiver o cabeamento cortado, pode ter interruptor, pode ter unção, pode ter eletricidade, mas não vai chegar energia. Você pode ser uma pessoa de muita fé. Você pode saber que Deus ele é muito poderoso, mas esse poder de Deus não vai funcionar na tua vida se você não honrar a Jesus, não honrar a palavra dele. Não honrar. Como eu honro a Deus? Nós honramos a Deus de muitas formas. Nós honramos a Deus acreditando nele. Nós honramos a Deus adorando a ele. Nós honramos a Deus dizimando, ofertando a ele. Aleluia. Nós honramos a Deus também honrando o que ele honra. Guarde isso. O que é que Deus honra? Deus honra a sua palavra. Se nós não honrarmos a sua palavra, nós não estaremos honrando a ele. Deus honra o seu Santo Espírito. Se nós não honrarmos o Espírito Santo, nós não estaremos honrando a Deus. Deus honra as pessoas dele, os filhos deles. Se você diz, olha, eu honro a Deus, mas desonra os filhos dele, você está desonrando ao próprio Deus. Deus, ele te amou de tal maneira que enviou Jesus por você. A pessoa que está do teu lado foi pago um preço precioso por ela. Deus ama a vida dessa pessoa especial do teu lado aí. Se você não tratá-la com a honra de maneira especial, não tratá-la com valor, você também não está honrando ao próprio Deus aqui na terra. E repita isso comigo, diga, a honra libera um fluir divino. Quando eu honro, estou liberando um fluir divino. Graça flui de você, favor flui de você. Ah, pastor, na minha vida eu não vejo muito favor divino, eu não vejo muitas bênçãos, eu não vejo muita glória. Avalie a sua honra. Se você não está vendo muita atividade, porque quem vive em honra vive diferente. A honra, ela tem uma capacidade espiritualmente de intensificar a tua vida. Guarda isso. Quem vive em honra com Deus sempre tem algo acontecendo. Tem uma experiência, tem uma novidade, tem uma história para contar. Um amigo meu falou, Júnior, tu é o pastor que eu conheço que mais tem história para contar. Eu fiz, meu filho, é porque eu tenho vida de honra com Deus, então tenho muita experiência com Ele. A honra, ela intensifica a sua vida, por quê? Presta atenção nisso. Quanto tempo Deus precisa para te abençoar? Quanto tempo Deus precisa para preparar algo para te dar? A Bíblia fala, tem um versículo que diz que tudo tem um lugar em Deus chamado tudo está pronto. A obra da cruz, tudo já foi feito. Jesus Cristo declarou, tudo está consumado. Deus não precisa de tempo para te abençoar. Agora, Deus entende que eu e você precisamos de tempo para amadurecer, para poder receber as bênçãos deles e não se perder. E a honra ela é importante porque a honra te prepara para receber as coisas de Deus aqui na terra. Como eu falei para você, a honra te torna alguém confiável a Deus aqui na terra. Quem tem um coração de honra é uma espécie de central de distribuição divina aqui na terra.
Deus começa a confiar coisas na vida dele. Resposta de oração, resposta de palavra, favor de Deus. Quem tem um coração de querer honrar a Deus, Deus sabe, olha, eu posso depositar coisas na vida deles, porque eu sei que Ele será a minha resposta para as pessoas. Se prepara quando você decidir andar em honra com Deus. Deus vai fazer de você resposta de oração para muitos aqui na terra. Deixa eu te dar alguns exemplos, que vamos deixar bem prático isso aqui. Tem muitos exemplos, mas alguns eu gosto de repetir eles, porque para mim foi muito didático. Esse faz muitos anos, mas eu tiro muitas lições dele. Meu pastor uma vez falou comigo: Júnior, quando tu tiver uma experiência com Deus, é como as parábolas bíblicas. Volta lá que você vai tirar lições de lá. Eu tenho alguma experiência, mas essa para mim é uma das que eu gosto mais de tirar lições. Eu estava certa vez pregando no interior de Pernambuco, e no mover de Deus do culto lá, um rapaz do teclado, ele veio até mim e me abençoou com um blazer dele. O blazer era um tecido diferente, era uma espécie de camuça, paletó. Bonito, diferente. Só que eu vesti o bicho. Já aconteceu com você de ganhar um negócio e já saber na mesma hora que não é seu? Você já teve essa experiência com Deus? Você ganhou, rapaz, que coisa boa, bacana. Aquela nota bonita, mas não é seu não, fique se acalme. Eu vesti o bicho e levei para casa. Voltei na segunda-feira de volta da viagem. Eu pensei comigo, quinta-feira eu levo para o culto. Esqueci. Eu disse, não, quarta-feira, domingo eu levo para o culto de manhã, esqueci. Domingo à noite eu levo para o culto, esqueci de novo. Só lembrei na outra quinta-feira. Acabou o culto, estou no final do templo, tem um irmão nosso lá chamado Adriano. Figuraça. A gente chama ele de Adriano Amém. Já viram o sobrenome dele, porque tudo dele é Amém. Eu chamo de Amenzito. Ele super empolgado, cheio de Deus. Ele deve ter, acho que uns 63, 65 quilos, magrinho, fininho. Mas anda como se tivesse 120. Anda peito aberto, todo marrento. Profetão, só anda no manto, ora em línguas. Ele tem um jargão dele que é, se é para murmurar, murmure em outras línguas, que não ofende Deus. Rabacaçolebramamam, xalababá. Aí acabou o culto, eu estava conversando, ele lá atrás, eu disse, Adriano, vai na minha sala ali, tem um blazer lá, vê se cabe em tu, se couber é teu. Ele pegou minha chave, foi todo empolgado, quando voltou, eu fiquei conversando, mas eu fiquei de rabo de olho aqui vendo ele. E ele quando está no manto, ele fica todo profetaiado. Já fica cangaia, assoprando. E ele veio com o meu blazer de longe, já no manto. Ele vinha lá com o blazer e... já vinha. Eu de lá daqui só olhando para ele. Para completar, ele é meio gago. E quando fica nervoso, é que aumenta o negócio. Ele pegou, me entregou a chave e fez... Pastor, sob medida. Aí eu disse, amém, rapaz, que bom que você gostou. Aí ele entregou o recado. Aí eu falei para ele, tem mistério? Isso tem mistério. Aí começou a entregar o recado. Ele disse, pastor, deixa eu te contar. Eu estava ontem em casa, na quarta-feira seguinte. Eu dei na quinta-feira, a primeira quinta-feira eu não entreguei, na outra quinta-feira de culto foi que eu entreguei. Ele disse, eu estava ontem em casa. E estava quebrado, não tinha uma roela no bolso. Eu peguei minhas apostilas do Rema e fui ler tudinho sobre fé. E comecei a orar em línguas. E Deus falou comigo, o teu problema não é fé, o teu problema é falta de visão. Tu tem fé, mas tu não tem visão para a tua fé. Ele disse, pastor, eu peguei a minha moto e corri para o shopping. E comecei a andar nas lojas mais bacanas que tinha lá. E eu parei na frente de uma daquelas lojas lá e apontei, e pastor, tinha esse blazer lá. Eu apontei para ele e disse, eu vou vestir você. Aleluia! Aleluia! Yeah! Esse é o Espírito da fé. Eu criei, por isso eu falo. Crede que recebestes, será assim convosco. Eu gosto de visitar essa história porque eu tiro muitas lições dela.
A palavra do Senhor fala em Salmos, que a palavra ainda não nos chegou à boca. E tu, Senhor, já conhece muito bem. O que o cara ia orar daqui a 10 dias, a resposta de oração dele, Deus já tinha. O que é que você está esperando para chamar a existência? O que é que você está esperando para chamar a existência? O que é que você está esperando para receber o que é seu? Existe um lugar em Deus chamado está pronto, está feito. O cara só ia orar daqui a 10 dias, mas a resposta de oração dele já estava pronta. Na primeira semana eu pensei, vou levar para a igreja. Eu achava que era esquecimento meu, mas era o Senhor dizendo, não. Ele ainda não está crendo. No domingo, não. Ele ainda não chamou a existência. No domingo à noite, vou levar, não esqueci, não esqueci, não. Ele ainda não tinha orado. Tem coisa só esperando você chamar. Tem coisa que está tão perto de você que você nem imagina. Deus trabalha por aquele que nele espera. Mas a história de honra que eu quero que você pegue hoje é você se tornar um tipo de pessoa que Deus pode confiar na tua vida. Resposta de oração de pessoas. Não sei se isso mexe com você, mas meu coração fica mexido com isso, eu fico apaixonado por isso. Coisas que alguém vai orar lá na frente, mas Deus começa a confiar em você. Olha, guarda aqui essa casa para mim. Toma aqui esse carro, guarda aqui para mim. Toma essa oportunidade de emprego, toma essa empresa aqui, você vai abençoar muita gente, mas guarda aí. Deus começa a colocar em você sabedoria, influência, relacionamento. Você começa a ser resposta de Deus aqui na terra. Aleluia! Aleluia! Você se torna alguém tão confiável a Deus que Deus começa a colocar na tua mão riqueza, prosperidade, sabedoria, conexões com pessoas. Favor de Deus. E porque você anda em honra, Deus começa a depositar em você. E tem alguém que está orando em secreto. Tem alguém aqui que está ajoelhado lá na madrugada buscando a Deus, chamando a existência coisas que só você e seu pai sabem. Mas tem um Deus que trabalha por aquele que nele espera. E a grande chave de nós sermos uma igreja que tem uma cultura de honra, é porque uma igreja que tem uma cultura de honra, pessoas das mais diversas começam a ser pessoas confiáveis a Deus. E aí, em nosso meio, as respostas de orações começam a ser mais rápidas. Porque dentro da nossa esfera de relacionamento, como igreja, tem pessoas que têm um coração pronto para obedecer a Deus e liberar aquilo que Ele precisa liberar. Uma vez eu estava querendo para um carro. Em 2012, estávamos construindo a igreja. Rebeca, minha esposa, é dentista. Eu estava já no ministério. A gente tem uma dinâmica de rotina diária bem puxada. E no mês de junho para julho, eu comecei a crer num carro. Eu falei, Senhor, no meu orçamento não cabe um carro agora, mas Deus pode. 2 Coríntios 9:8 diz que Deus pode nos fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundando em toda boa obra. Deus pode. Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode. Eu comecei a treinar meu coração com aquilo. Isso foi uma grande lição para mim. No mês de agosto, tivemos uma reunião com as obras de congregações, na época eram 6 ou 7. O pastor Humberto estava, eu fiz aquela reunião, quando acabou, os pastores se reuniram, eu fui no banheiro, quando eu voltei, estava com a cara empolgada, disseram, olha Júnior, nós nos reunimos aqui e queremos te dar um carro. Eu fiquei empolgado com aquilo, eu disse, glória a Deus, que bênção, mãe, emocionei. Na volta eu voltei de carona com ele, eu fiz, cara, como é que vocês querem fazer? Vocês querem dar um carro, como é que vão fazer isso? E eles falaram como eles queriam fazer, eu fiz, epa. Dessa forma eu não posso receber. Dessas 6 obras, tinham 3 que estavam começando, e esses pastores iam dar, mas através da igreja, cada um deles ia dar uma parte daquilo. Eu perguntei a eles, algum de vocês está tirando do bolso alguma coisa? Eu disse, não, então vocês só estão atirando com a pólvora dos outros. Ele fez, e fez, cara, eu não concordo com isso. Eu não vou receber esse carro.
Vocês conversaram com o pastor Humberto, que é o líder das congregações de vocês, eles não. Então vocês não honraram a liderança de vocês, vocês não estão fazendo nada de que custe a vocês, porque honra tem que ter. O que é honra? Honra é pesado para mim, para ser leve para você. Está me entendendo? A honra, ela é peso, porque é peso para mim, para ser leve para você. Fiz, olha, dessa forma eu não posso receber. E devolvi aquele carro. Setembro passou, outubro passou, dezembro inauguramos o prédio novo da igreja. Uma família veio, procurou o pastor Humberto e disse, olha, nós queremos dar um carro à Rebeca. Eu estava orando, mas Deus deu a ela, mas tudo bem. Está dentro de casa, serve. Amém? Mas quem orou foi eu. Fomos abençoados por esse carro, maravilha. Veio, ficou mesmo. Mas quando essa família deu esse carro, eu fui saber como é que foi a história. Essa família falou para mim, fez Júnior, em setembro Deus colocou no meu coração para dar um carro a você. Mas eu conheci com minha família, estávamos apertados financeiramente e nós decidimos não fazer. Chegou um jogador de futebol da nossa igreja, quando eu ganhei o carro, ele fez, Júnior, cara, eu estou aqui com o coração apertado. Porque em outubro veio tão forte meu coração para te dar um carro e eu desobedeci ao Senhor. Em novembro, essa família disse, olha, em novembro voltou de novo em nosso coração o desejo de fazer isso. E eu falei para a família, nós vamos dar esse carro. Deus falou comigo fortemente. E ele reuniu a família, decidiram fazer. Foi quando eles procuraram, aí o pastor disse, olha, vamos fazer esse dezembro na inauguração da igreja e no dia especial daquilo. Quando eu olho para essa história, eu vejo que existe um Deus que é fiel. Eu orei em julho, em agosto ele tentou dar, mas os servos deles não fizeram o correto. Em setembro ele falou com a família não obedeceu. Em outubro ele falou com outro rapaz, o rapaz não obedeceu. Em novembro ele voltou a falar com a família, foi quando eles obedeceram e em dezembro deram os carros. Então o Deus que trabalha por aquele que nele espera, não é que Deus está de braço cruzado, e esse esperar não é chatice. É que Deus está procurando aqui na terra pessoas que têm um coração de honra, capaz de obedecer a eles. E Deus vai trabalhar por esferas de relacionamentos perto de você. Agindo perto de você, agindo perto de você. Se nós conseguimos criar numa igreja uma cultura de honra, pastor, as respostas de orações serão mais rápidas. Da parte de Deus, eu orei em julho. Em agosto era para estar com o carro. O problema não foi Deus, o problema foi o coração e a cabeça dos irmãos. Está me entendendo? Tem coisa que você orou e orou com fé. Deus já liberou para você. Deus só está encontrando as pessoas de honra aqui na terra, que Ele vai levantar para ser resposta de Deus para a sua vida. Está atento a isso? Então, se a gente tem na nossa igreja uma cultura de honra, onde todo mundo decide, eu vou honrar a Deus, andando em generosidade, andando em amor, eu quero ser instrumento de Deus aqui na terra, em nosso meio, as respostas de orações vão acontecer mais rápido. Você começa a ser emissário de Jesus para missões. Pessoas orando em secreto e você se tornando a resposta deles. Há uns 3 anos atrás, minha irmã chegou para a gente, fez pastor, uma grande ministra do Verbo da Vida, uma professora do Rema, uma mulher de Deus, de fé. E estávamos na semana da conferência de ministros. E ela chegou e fez, pastor, não vou poder ir para a conferência não. Estou em situação com meu marido, o marido não está bem, não sei o quê, mas olha, pastor, não vou poder ir não. Quando ela falou aquilo comigo, ela deu uma desculpa bonita, eu fiz, isso é dinheiro. Eu fiz, irmã, dê o seu nome para a conferência, vamos pagar tudo seu. Eu vou pagar do meu bolso, tudo seu. Pague a conferência, veja o seu traslado lá. Ela, amém, pastor, você vai fazer isso mesmo? Vou, irmã. Fiz, olha, ela é uma senhora, ela tem dado de ser minha mãe. Fiz, olha, a senhora é uma mulher bonita. E mulher não vai para evento só para, feito um homem, bota a mala e vai. Mulher vai no salão de beleza, dá um trato do cabelo. Faça isso também, irmã, procura um salão de beleza, dê um trato do cabelo, pega o orçamento disso aí, vamos pagar tudo. E o cabelo foi mais caro do que a conferência. É desse jeito, aleluia. A igreja diz amém, aleluia. Fizemos aquilo, quando eu falei, eu não fiz o cálculo do orçamento, só veio o ímpeto de fazer. Eu lembro de chegar a falar com a Rebeca como nós íamos fazer aquilo. Mas foi acontecendo, fechamos, eu lembro que ia dar um valor de 1.250, coisa assim, todo o orçamento geral. Passa isso, nós oramos com a irmã, ela ficou emocionada, ela fez, pastor, era isso mesmo, o problema era dinheiro.
Quando ela chegou na igreja, eu olhei para aquela senhora e fiz, meu Deus, uma mulher dessa de fé, tem abençoado tanta gente, deixar de ir por uma conferência por falta de condições financeiras, tendo um bocado de crente ao redor dela, com honra e com fé. Não, não. A irmã, a senhora vai viver os planos de Deus para a sua vida. Estamos aqui para isso. Acabou aquilo, passamos algum pouco, a secretária da igreja fala comigo, pastor, tem um rapaz que está insistindo aqui falar contigo. Eu disse, manda vir. Quando chegou lá, fui atender ele, eu não lembro de ter falado com ele antes, mas esse rapaz, ele falou para mim que ele era concurseiro. Eu fiz, homem, o que raio é um concurseiro? Então, o pastor é um cara que decidiu passar um tempo da vida dele fazendo um concurso. Então, eu preparei um recurso financeiro com a minha família, guardei um bom dinheiro, decidi ficar 2 anos só estudando para concurso. Estava crendo em Deus, e pastor, estava crendo em Deus para alguns bons concursos acontecerem, e eu passei, as portas se abriram, passei no bom concurso, e vou assumir tal obra, tal vaga, em tal lugar, cidade, um bom salário. Diz, olha, só que eu tinha um compromisso em Deus, e quando eu passar no concurso, a reserva que eu tinha feito de dinheiro, o que sobrasse, eu ia entregar ao Senhor. E hoje de manhã eu estava em casa, pastor, e Deus falou forte comigo, para pegar essa reserva financeira e confiar nas tuas mãos. O Senhor ministrou forte no meu coração, vai na igreja e procure Júnior, e confia esse dinheiro na mão dele, que ele sabe o que fazer. Eu fiz, cara, quanto é esse dinheiro? Ele falou, pastor, está dando 1.250. E eu contei para ele a história da irmã. Eu fiz, irmão, eu e você estamos participando de uns movimentos proféticos aqui na terra. Porque uma pessoa está precisando, Deus está querendo honrar uma pessoa. Ele me usou porque eu conheço ela, Deus usou você com recurso. A gente está dentro de um movimento de Deus. Eu falava essas coisas no Rio de Janeiro. E quando acabou o culto, 2 irmãos iam falar comigo. Eu achei engraçado essa cena. Era um moreno assim na minha altura e um galegão alto. E chegou para mim, né, e ele chamou esse galegão, disse, irmão, vem cá. Ele disse, pastor, esse cara aqui é o cara mais rico da igreja. Ele estava comendo um cachorro quente, eu olhei para ele e ele fez cara de quem era mesmo. Ele fez. E continuou comendo. Eu falei, não, o cara se garante mesmo que é ele. Ele disse, pastor, tu falou sobre esse negócio aí de honrar e a gente ser resposta de Deus de oração. Rapaz, Deus não colocou no meu coração para eu dar 2 cestas básicas para esse cara. Isso foi mesmo. Aí eu olhei para ele, ele comendo lá. Ele falou, Deus falou comigo para dar uma cesta básica no domingo de manhã, mas eu fiquei com a coragem não, pastor. Eu olhava para esse cara, eu falei, esse cara tem dinheiro demais, não precisa de uma cesta básica não. Mas no meu coração tinha, deu uma cesta básica para ele, deu uma cesta básica para ele. Deus me conhecia, eu só fui dar a cesta básica no outro domingo. Acabou o culto, já vim eu com 2 cestas básicas. Eu disse, irmão, Deus falou comigo para eu dar 2 cestas básicas para tu. Aí tu recebe, ele fez. Olha, se Deus falou, não tem nenhum problema. Ele falou assim, me ajuda a colocar no carro. Eu disse, pastor, eu fui ajudar ele a colocar no carro. Era uma BMW X6. Você chega perto dessa BMW, você passa a perna, a mala dela abre sozinho. Ele chega lá com a cesta básica, a bicha sobe, ele guarda, o irmão olha para ele e fez, muito obrigado. Ele fica olhando para ele, pastor, uma cara de vergonha, fez, meu Deus, você manda eu faço parte de cada coisa. Ele que foi voltando para casa, ele disse, na outra semana, aí ele fala para o galego, conta aí. Ele, pois é, pastor, eu estava indo para casa e vi um senhor vindo de bicicleta. E eu acenei para ele, fiz, senhor. Ele parou, eu conversei com ele, fiz, senhor, eu tenho 2 cestas básicas na mala do meu carro. O senhor se interessa em receber elas? Pastor, esse senhor começou a chorar. E ele falou, meu Jesusinho. Esse meu amigo, eu saí de casa hoje. E minha esposa falou comigo, disse, amor, por favor, traga comida para casa hoje. Quando eu subi na bicicleta, eu comecei a pedir a Deus, Deus, me ajude a voltar para casa com comida para minha família hoje. Moço, se eu me parar aqui, eu sei que é Deus me dizendo que Ele ouviu as minhas orações, moço. Irmão, quando você entra com coração de honra, se prepara, você vai participar dos movimentos de Deus aqui na terra. Eu estava ano passado, eu fui ser o paraninfo da formatura de Natal, a igreja do pastor Beto Palhano. Foi sexta-feira formatura, sábado estou pregando num evento da igreja. Acabou, nós saímos para uma espécie de restaurante, uma lanchonete. Uma hamburguerinha bacana, perto lá, e quando chegou lá, um bom atendimento, e tinha uma garçonete chamada Maria. Uma mulher de seus 45 anos, imagino.
super simpática, graciosa, educada. A gente perguntou a ela algumas coisas do cardápio, ela fez, olha, já entendi vocês, o que vocês querem comer não está no cardápio não, eu vou na cozinha preparar algo especial para vocês. Eu fiz, uau. Ela trazia sempre com um sorriso no rosto, um atendimento simpático, conversando com a gente, brincando. Eu lembro que eu estava com um amigo, hoje pastor, o Ravel, eu falei, Ravel, se eu tivesse uma empresa, eu contratava essa mulher. Que atendimento padrão, topado. E ficamos conversando os pastores. Nossa conversa era sobre a importância de estar com o coração limpo, sem ofensa, para poder ouvir Deus. E cada um na mesa comentava sobre uma superação que precisou fazer, né, de perdoar pessoas, de liberar o coração. Cada um contava, chorava um pouco. Quando acabou a comida e tudo mais, com aquela briga de crente, né, quem ia pagar a conta, o pastor Marcelo se levanta e diz, não, deixa comigo. Ele vai lá e diz, cara, você vai lá, então faz o seguinte, chama a Maria aqui, que eu quero fazer algo com ela. Eu abri a carteira, peguei R$50. E a Maria veio. Eu disse, Maria, eu sou homem de Deus, somos pregadores do Evangelho, e eu quero fazer 2 coisas contigo, você pode receber? Ela já começou a chorar, e chorar muito. Eu disse, Maria, estende a mão aqui, Deus quer honrar você com esse valor. Recebe esse valor, Maria. Isso é um sinal de que Deus quer trazer restituição na tua vida. Ela pegou aquele valor e ela chorava. E Maria, Deus me dá uma palavra, que Ele vai começar um processo de restituição na tua família, na tua casa. E Deus manda me dizer 2 coisas, Maria, para você. Uma delas é guarde o coração, e a outra, guarde a língua também, que você está falando muito, Maria. E oramos um pouco mais com ela sobre isso. Eu lembro desse dia assim, porque Maria, ela estava com aqueles cílios postiços. E ela chorou tanto que o bicho soltou, descolou. E veio para a bochecha. Aí ela ficou falando com a gente e os bichos ficaram abanando aqui nela. A gente queria olhar para ela, mas ficava olhando para a bochecha dela com asa. Aí olha o que ela disse. Ela disse, pastor, eu tinha me apresentado ela como pastor, ela foi, pastor, hoje é o pior dia da minha vida. Quando ela falou aquilo, chocou a gente, porque eu fiz, poxa, é um dos melhores atendimentos da minha vida. Ela disse, hoje eu e meu marido decidimos nos separar. E não só hoje, pastor, mas o processo que levou até a separação machucou muito a mim. Machucou a minha fé, eu estou afastado do Evangelho. E eu entendo muito bem quando você mandou guardar o coração e mandou guardar a língua. Eu falei muita coisa que eu não devia. Eu entendo tudo que você falou. Quando vocês chegaram aqui, eu percebi que vocês eram homens de Deus. E sempre que eu vinha aqui na mesa, eu atendia vocês, eu falei para as meninas, ninguém atende eles lá, só eu. Porque eu vinha aqui na mesa, atendia vocês, e eu entrava na cozinha, e eu me escondia na cozinha. E eu falava, Senhor, tem 4 filhos teus lá na mesa. Eu preciso tanto de uma palavra do Senhor. Usa um deles, Senhor, para falar comigo hoje. Porque eu preciso de você. E se eu vinha aqui, atendia vocês, voltava para a cozinha e repetia essa oração por várias vezes. Senhor, tem 4 filhos teus lá. Usa um deles para falar comigo hoje. Mas, pastor, quando você disse que Deus falou contigo para falar algo para mim, aquilo já apagou a minha noite. Porque como é importante para a minha fé saber que Deus ainda me escuta. Maria entregou a vida a Jesus naquele lugar. Se comprometeu a voltar para o Senhor e a lutar pelo seu casamento. Quando saímos daquele lugar foi interessante porque as outras garçonetes estavam todas enfileiradas para a gente passar. Esperando uma palavra ou uma oferta. Mas quando você anda de honra, se prepara, você vai ser resposta de Deus em lugares. Resposta de Deus nos lugares mais diversos. Sabe, Deus, presta atenção nisso, Deus fala pelas mãos dos generosos. O povo de Deus tem que ser o povo mais generoso da cidade, do estado. O povo de Deus tem que ser aqueles que dão as melhores gorjetas em restaurantes, melhores gorjetas no táxi, no Uber. O povo mais generoso, porque Deus vai falar com pessoas através da sua generosidade.
Se você não tem generosidade no seu coração, você não entendeu nada sobre honra, porque honra é dar valor. A honra não faz porque você é importante, a honra faz porque Deus, através de você, quer comunicar para alguém que ela é importante. Estava na igreja pastor Janduí, voltando do evento. Fim de semana inteiro, um evento para lá e para cá, conversões, unção, por derramar de Deus. Na segunda-feira ele insiste em me levar no aeroporto. Eu disse, não pastor, fica tranquilo, eu vou de Uber. Era um voo bem cedo, eu tinha me organizado bem. Ele, não rapaz, eu disse, não pastor, fique tranquilo, eu vou de Uber. Chego no saguão do hotel, chamo um Uber. Quando eu chamo o primeiro Uber, eu lembro disso, é interessante também, o rapaz da recepção me chamou. Ele me chamou, aliás, ele falou algo que eu pensei que ele tinha me chamado. Quando você chamou alguma coisa, aí eu para atender ele, eu fechei o Uber e chamei um segundo. Ele fez, não, nada não. Aí tá ok. Aí eu chamei um segundo Uber. Quando o cara chegou, os preconceitos dentro de mim ficou tudo lá em cima. Porque o cara tinha uma cara de corintiano. Grandão, tatuadão, tava de camiseta regata, bermudão, barba lenhador, cheio de, aí, mano, tudo bom? E eu, meu irmão, esse cara vai me roubar, eu vou no banco de trás. Quando eu entro no carro, depois de 5 minutos, os meus preconceitos caem tudinho. O cara super simpático, educado, prestativo, Senhor, me arrependo, porque eu julguei mal, meu irmão, meu amigo aí. Começamos a bater papo, um papo gracioso. Eu estava indo para o aeroporto de Congonhas, estava com um bom tempo e o trânsito travou. Dá para ver o aeroporto, o trânsito travou. E conversando com ele, eu fiz, cara, eu posso orar por você? Não falei, posso orar, ele ajustou o retrovisor para me ver. E ele fez, pode sim. E aí eu coloquei a mão aqui nele, eu estava atrás dele, eu coloquei a minha mão direita aqui assim nele, aqui, nessa posição aqui assim. E comecei a orar pela vida dele. Na hora o Senhor falou comigo, deu o dobro do valor do Uber a ele. O valor do Uber tinha dado R$49. Eu peguei minha carteira e peguei uma nota de R$100. Eu falei para ele, mano, Deus está mandando te dar o dobro, como um sinal de restituição na tua vida, de que Deus quer te fazer dupla honra na tua vida. Ele vai só não te abençoar, mas te abençoar com coisas abundantes. Se você voltar para o caminho dele, porque ele tem planos para a tua vida. E um desses planos é você ser um pregador para jovem na nação do Brasil. No termino de orar, ele abre a camisa e no lugar que eu coloquei a mão, ele mostra uma marca de bala. Ele chorava, irmão, no carro. Ele chorava, como diz Silvio, né? Ele chorava de catarro grosso. Ele fez, olha, há 8 meses atrás tentaram roubar o meu carro e na tentativa o cara atirou para me matar. E a bala pegou aqui, vazou e eu tenho certeza que Deus guardou a minha vida. Ele olhou para mim e fez, eu entendo tudo o que você falou. Eu sou filho de pastor desviado. Eu estou afastado do caminho do Senhor e quando você entrou no meu táxi, começou a orar por mim. Eu sinto no meu coração que eu tenho que voltar para os caminhos do Senhor. E ser aquilo que minha mãe dizia que eu era prometido desde o ventre da barriga dela, que eu seria um pregador nesse Brasil para o Senhor. O Uber andou, nós paramos o carro, eu lembro que eu desci, fiquei na calçada, ele veio, grandão, irmão, tatuadão, assim, me abraçou aqui, meteu a cara no meu peito. Lembra que ele estava chorando de catarro grosso? Ele meteu a cara dele aqui, eu fiquei na porta do aeroporto de Congonhas, abraçado com um homem de uns 130 quilos, chorando. Ele lembra as pessoas. E o cara dizendo, eu volto para Jesus, eu volto para Jesus, eu volto para Jesus. Se prepara, quando você andar em honra, você vai ser resposta de Deus. Deus vai te dar unção, revelação, palavra, profecia. Em lugares onde você chegar, você será a resposta de Deus para as pessoas. Quando você anda em honra, você não está preocupado no lucro que você vai ter. Quem anda em honra já tem gratidão no coração. Quem anda em honra não olha para as pessoas pensando, o que é que eu vou ganhar se eu fazer algo por ela? Não, isso é bajulação. Quem tem um coração de honra, ele olha para a pessoa e diz, olha, o que eu posso ser como instrumento na mão de Deus para abençoar essa pessoa. E quando você honra as pessoas aqui na terra, você se conecta com aquilo que é divino operando nelas. Cada um de nós aqui, Deus colocou uma unção, um chamado, um dom divino. Quando eu decido olhar o meu irmão e tratar a ele com a honra devida, aquilo que é divino operando nele começa a fluir para a minha vida. Você está me entendendo? Louvor pode vir. Queria que você ficasse em pé.
Repita isso comigo, diga: a unção que eu honro vai ser a unção que eu vou receber. Mais uma vez, diga: a unção que eu honro será a unção que eu vou receber. Diga: a honra vai liberar um fluir divino para a minha vida e através da minha vida. Diga: eu decido andar em honra e ser a resposta de Deus para as pessoas aqui na terra. Aleluia. Quem anda em honra não olha para as pessoas pensando no lucro que vai ter. Isso é bajulação. Quem anda em honra olha para as pessoas e diz: olha, eu quero ser instrumento de Deus para te abençoar. Eu quero te honrar pelo que você é, pelo que você fez, por tua história. O Senhor Jesus fala em Mateus 10:40. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der, nem que seja um copo de água fria a um pequenino, por ser este meu pequenino, por ser este até um servo simples de Jesus, de modo algum ficará sem recompensa. Tem recompensas de Deus para você, simplesmente esperando você honrar. Quando você honra, você abre portas celestiais. Você abre portas de favor. Você abre portas de recompensa na tua vida. Tem coisas que Deus preparou para você, esperando você praticar a honra. E quando você faz isso, as portas dos céus, disponíveis, ordenadas por Deus, começam a te encontrar, irmãos. Você pode honrar pessoas de várias formas. Dando um valor financeiro a ela, presenteando ela, dando encorajamento. Tem pessoas que têm projetos incríveis, esperando só alguém acreditar nela. E você pode ser a honra de Deus para ela, encorajando, entusiasmando, abrindo porta, acreditando nelas. Você pode honrar a Deus perdoando alguém, ou dando o seu perdão para alguém. Você não vai conseguir, lembra que a honra vem do coração. Você não vai conseguir honrar a Deus se você tiver ofensa no seu coração. A honra tem que, se você quer ser alguém de honra, a honra tem que limpar o seu coração. Decida hoje sair daqui com o coração limpo, puro diante de Deus e dos homens. Perdoe, para que o perdão de Deus flua em você também. E a honra sempre vai deixar a memória do coração. Sabe, o pastor José Gonçalves, ele fala muito isso. Ele diz que a gratidão é a memória do coração. A gratidão é a memória do coração. Sabe, quem anda em honra tem gratidão no seu coração. Você já percebeu que os gratos sempre são os mais felizes? Não importa o que aconteça, se o dia está bom, está ruim, se choveu, não choveu, se pagaram a ele, não pagaram, quem é grato sempre é o mais feliz, no bom ou no ruim. Quem anda em honra, anda em gratidão de coração. Tem um coração grato, é livre. E muitas vezes na tua jornada com Deus, Deus vai te despertar para semear gratidão por pessoas que Ele colocou na tua vida. Cada um de nós aqui, existem pessoas que Deus enviou para nós, para abençoar nossas vidas, para mudar a história de nossas vidas. Como também vai enviar você para alguém. Eu levo comigo uma história, eu já repeti ela centenas de vezes. A minha família, a gente é do interior de Pernambuco. Né? Eu brigava com o pessoal ontem que eu sou de Surubim, para você achar que eu sou chique. Mas a minha família é de Lagoa de Vaca. Fica a uns 130 quilômetros de Recife. Meu pai ele trabalhava com refrigeração, então ele trabalhava em Recife e só ia para casa fim de semana. Ele trabalhava com mão de obra, então se ele trabalhava, ele tinha dinheiro para vir. Quando ele não vinha, dinheiro não vinha, e as coisas em casa ficavam mais apertadas. Era uma vida simples, mas era provida. Mas quando meu pai não vinha, as coisas apertavam. E a gente ia para a igreja só fim de semana, porque a igreja ficava em Surubim ficava 6, 7 quilômetros. Meu pai vinha com a pampa dele, enchia a pampa com os meninos, a gente ia para os cultos. Quando meu pai não vinha, não tinha como ir para o culto. Mas em frente à nossa casa tinha um irmão, ele era um dos presbíteros lá, nossa igreja era uma igreja batista, mas ele seguiu o modelo da Assembleia de Deus. E esse irmão era o presbítero Dadá. Ele era cabeleireiro.
E a esposa dele, Maria, tinha muito chamego com a minha mãe, Fátima. E eu, já adulto, conversando com a minha mãe, eu disse: mãe, eu lembro muito da gente assistir, né, televisão na casa de Dadá. A gente comia muito lá, almoçava muito lá. Dadá, ele tinha 5 filhos, né, 4 meninas e um menino. E ele tinha uma Belina. E quando meu pai não vinha, ele enchia a mala da Belina com os meninos. A gente ia tudo agachado na mala, a bicha chega aí empinada. E arrastando para o culto, raspando em quebra-mola, para ir para o culto. E eu disse: mãe, eu lembro muito de gente fazendo evangelismo nos sítios. Botava a caixa de som em cima da Belina e ia para os sítios evangelizar. E minha mãe contando fez Júnior, aqui assim, Dadá e Maria viraram muito amigos da família da gente. Então em tempos difíceis lá, quando teu pai não vinha, o dinheiro não vinha, então Dadá se ligava. Ele já chamava a gente para almoçar lá, então almoçava muito lá na casa dele. A televisão de casa quebrou por um tempo, demorou muito para ajeitar. E na época tinha os jogos de São Paulo e Flamengo, passava muito, Libertadores. Se você gostava muito de futebol, e você ia assistir com o filho dele lá. E o Dadá sempre levava a gente para os passeios, para o sítio. E tinha o jogral das crianças, né? O Dadá gostava de pegar o jogral das crianças para ir para o sítio evangelizar. E eu lembro que as minhas primeiras experiências pregando o evangelho era com o presbítero Dadá nos sítios, cantando: Jesus é a aliança entre você e Deus. E eu fiquei com essa imagem no coração. E estava com Rebeca uma vez indo para o interior. Família mora em várias cidades lá. E passando por uma cidade, estava com Beca. E agora já casado, pastor, estava num bom carro. Eu parei o carro, eu tinha passado de Lagoa de Vaca. Eu parei o carro, voltei. Eu lembro de Beca perguntando: de onde que foi? Então, vamos voltar lá, eu quero ver Dadá. Entrei com o carro. A casa dele fica por trás da rua. Ele é cabeleireiro, mas ele estava em cima da casa com chapéu de palha, fazendo alguma coisa de pedreiro lá. E eu desci do carro e eu lembro de gritar para eles: vem Dadá! Ele ajeitou o óculos, me reconheceu, disse: Juninho, o que te traz aqui, homem? E ficou ele de cima conversando e eu de baixo. Eu disse: Dadá, eu estava em casa, rapaz, um dia desse, né? E conversando com vocês, com a minha mãe sobre vocês. E Dadá, a Bíblia diz que um dia nós vamos chegar diante de Jesus. E Ele vai dizer: eu tive fome e me deste comer. Eu tive sede e me deste beber. Eu disse: para você, Dadá, Ele vai dizer: eu quis cortar o cabelo e tu deixou. De graça. Eu quis ir para a igreja e você me levou. Eu disse: Dadá, eu voltei para agradecer. Porque você dizia para minha mãe, né: Fátima, quando o Carlinho não vier, me diga, porque eu levo o menino para a igreja. Porque, Fátima, menino não pode ficar sem ir para a igreja. E obrigado, Dadá, por colocar o menino na igreja. E eu voltei a dar para dizer que hoje eu sou homem de Deus. Sou pregador do evangelho. Sou ministro do Senhor. Rodo o Brasil e fora do país pregando esse evangelho. Mas eu quero agradecer, porque naquela fase da minha vida, como criança, você foi o enviado de Deus para colocar o santo temor do Senhor em nossos corações. Muito obrigado. Sabe, irmãos, eu creio que muitas vezes em nossa jornada, eu lembro de quando eu parei com aquele carro ali, a imagem que eu tenho no coração, quando eu passei de Lagoa de Vaca, o Senhor mandou parar e voltar, a história dos 10 leprosos, que Jesus Cristo manda ir até o sacerdote, e só um volta para agradecer. E a esse um Jesus pergunta: só um veio para glorificar a Deus? Ou seja, a sua gratidão glorifica a Deus. Em sua jornada, irmãos, muitas vezes Deus vai te convidar, Deus vai esperar, para ver se realmente você tem um coração de honra. Você vai parar a tua trajetória, para dar umas voltinhas, e ir para alguém dizer para aquela pessoa: ei, muito obrigado. Porque naquele momento da minha vida você foi a pessoa mais importante. Naquele momento eu era criança, eu era jovem, eu era adolescente. Tem pessoas que têm momentos diferentes em nossas vidas, irmãos. Um professor do teu ABC é tão importante quanto o teu professor de universidade. Porque foram etapas diferentes. Sem esse, não tinha esse. Você hoje talvez seja uma pessoa muito próspera, abençoada. Mas se não fosse aquele velho Dadá, na sua vida pode ter muitos outros que tiveram um papel importante. Mas a presença deles, a palavra deles, aquilo que era divino operando na vida deles,
fez total significância na tua vida. Eu quero te convidar hoje a honrar a Deus, honrando talvez alguma dessas pessoas que estejam aqui nesse culto. Alguns você vai sair daqui e vai ligar para elas, você vai mandar um presente para elas, você vai visitar ela e dizer: olha, eu quero dizer para você muito obrigado. Você não tem ideia como isso é importante para elas e para você, porque isso deixa o teu coração confiável a Deus. Deus saber que pode colocar pessoas na tua vida e você na vida dela, e você não vai ficar orgulhoso, vaidoso. Então nós vamos adorar ao Senhor. Eu quero te convidar a dar umas voltinhas hoje, e talvez procurar alguém aqui hoje, dizer para ela: olha, eu quero honrar a Deus honrando a tua vida, dizendo para você muito obrigado. Pastor Jackson e Aurélia, muito obrigado por essa igreja. Olha quantas vidas, igreja cheia, quantas vidas aqui já foram salvas, abençoadas, curadas, porque vocês ouviram Deus. Obrigado por ouvir Deus. Obrigado pelo coração de vocês em ouvir Deus. A unção, a integridade, a seriedade de vocês abençoou vidas. Isso é honroso diante de Deus. E se uma igreja tem uma cultura de honra, essa igreja vai ter um fluir de prosperidade, de favor, de cura, de respostas rápidas. Que tal sair hoje do seu lugar e honrar a Deus, honrando alguém hoje aqui? Abraçando, encorajando, ofertando, agradecendo. Mas a honra vai te mover hoje. Se você não pratica isso aqui, vai ser muito difícil praticar lá amanhã. Aqui é o grande campo de treinamento de Deus. Então vamos adorar o Senhor. Enquanto nós honramos ao Senhor, sai do teu lugar e procura alguém para honrar. O alvo de nossa vida é honrar a Deus. Mas eu honro a Deus honrando aos meus irmãos. Eu honro a Deus honrando os enviados deles para a minha vida. Uma música mais calma de adoração. Mais calma. Música de adoração. Aleluia. Honre a Deus, honre a Deus. Vocês cantaram ontem aquela música, Meus Dons e Talentos.